Se você, assim como eu, é de uma família de renda baixa e tem sonho de imigrar, mas não sabe por onde começar e como começar, segura na minha mão e vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir um favor de curtem, comentam, compartilhem, se inscrevam no canal para que assim o vídeo chegue para mais pessoas e o YouTube entregue também os vídeos para mais pessoas. Eu sou de uma família pobre, eu tinha sonhos de imigrar, mas eu já contei aqui, mas eu não sabia por onde começar, porque durante o meu processo eu não tive ajuda financeira. Então, quando eu comecei a sonhar em imigrar, eu não trabalhava, não tinha nenhuma fonte de renda. E quando eu fui atrás dos documentos, atrás de informações, só que depois de ir atrás de informações eu fiquei chega, já sei de tudo, agora tenho que dar um jeito de ir atrás de dinheiro. E nessa dia atrás de dinheiro, eu fazia de tudo. Eu lavava louça na praça, vendia bolinhos, jogava sumo na praça, trabalhei como empregada em casa de uma senhora, mas nem com isso eu consegui juntar dinheiro, infelizmente. Só que depois de eu começar a trabalhar, fui para Luanda, consegui um trabalho. Aí a empresa, infelizmente, entrou numa fase ruim financeiramente e foi ruim para a empresa, mas foi muito benéfico para mim, tanto que isso foi o estopim, algo que me ajudou muito a conseguir economizar para o meu processo de imigração. O que eu fazia? A empresa pagava salários de 3 em 3 meses, mas dava um subsídio de alimentação semanalmente, que era 10 mil kwanzas. Então, eu esquecia totalmente desse salário. Quando esse salário caía, eu guardava, evitava me meter em dívidas, eu não pagava renda e não pagava energia de casa, só tinha custos com água. Então, esses 10 mil kwanzas que eu recebia, eu geria para alimentação, táxi e tudo da minha vida. Eu sobrevivia só com esses 10 mil kwanzas e não fazia dívidas, porque eu sabia que se eu fizesse dívidas, eu estaria a condicionar o salário quando eu recebesse, teria que pagar essas dívidas. Também conversei com a minha família, falei, olha, eu estou no processo de imigração, se vocês precisarem de alguma ajuda financeira minha, esquecem, é para esquecer. O que eu tenho a dizer para vocês, se vocês sabem que têm poucas condições financeiras e precisam mesmo juntar dinheiro, vocês têm que ser regrado, se comprometer firmemente e não faça dívidas, por favor, não viva de dívidas. Se dependes do salário e podes arranjar uma fonte de renda extra, bem melhor, que quanto mais você puder economizar, é benéfico para ti. E se não tens um trabalho, faça negócio. Não tenha vergonha de zungar, de vender. Mesmo que tu falei, mas eu quando comecei a vender, eu estava numa faculdade, mas eu ia na praça, zungava, mas eu não ligava, eu ficava aí à vontade. Também ninguém me julgava, as pessoas até, ao contrário, admiravam muito. Você não precisa ter vergonha, independentemente do teu status social. Apesar de que meu status social era mesmo de pobre, então eu nunca tive vergonha. E não tenha vergonha também de pedir ajuda. Ajudas normalmente falam que quando estás no processo de imigração, guarda para ti, não fala para as pessoas. E inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Primeiro, avalie em quem você vai pedir ajuda, isso assim você se expõe. E durante o processo muita gente pode te ajudar, como também muita gente não vai te ajudar, mas tá tudo bem. Outra coisa que me ajudou muito no processo de imigração era fazer sempre planilhas. Eu, como trabalhava como assistente financeira, então eu na empresa eu trabalhava com planilhas da organização financeira da empresa, controlava as entradas e saídas. Então eu tentei pegar isso e apliquei para minha vida. Eu fazia planilhas para tudo, para ter um controle extremo dos meus gastos. Então, faça planos de poupança consoante do quanto você ganha e quanto você tem que gastar por mês, para você ter noção do quanto é que você pode economizar, mas economize o máximo que puder, reduz o máximo das suas despesas para poder lhe ajudar melhor. E gastos para cortar, nós que somos mulher, corta as saídas, as belezas. Eu aprendi a fazer o meu cabelo sozinha para evitar gastos desnecessários, porque em Luanda para cuidar do cabelo é muito caro. Então, mulher como tem essa vaidade, corta o máximo desses tipos de gastos que você tem. Homem, evita se meter também com muitas mulheres, porque você vai ter que bancar e gastar, saída, desbundar com os amigos. Evitem essas coisas se você está nesse processo de imigração. Não diz que você corta no seu todo, mas uma vez a outra, uma vez ao mês, ou 2 vezes ao mês, é o máximo que você tem que fazer.
E se puder também, crie conta poupança no banco, façam depósitos a prazos, depósitos que de maneira que vocês coloquem o dinheiro e não tenham como tirar antes da data estipulada. Eu fiz isso também e ajudou, porque quando o meu salário caía de 3 em 3 meses, eu pegava e colocava num depósito a prazo, que eu não mexia nesse dinheiro. Ou então pegava e emprestava algum familiar meu que era de extrema confiança, que eu sabia que quando eu precisasse a pessoa iria me dar de volta esse dinheiro. Mas cuidado, você tem que ter mesmo muita confiança se derem dinheiro emprestado em alguém, porque isso é um assunto muito sério. E no final vocês têm que ter uma meta de quanto é que você idealiza ter daqui a um determinado tempo. Não tenham pressa de imigrar, se organizem com calma, mesmo que você ganhe 10 mil kwanzas de salário, sonha. Nada é impossível. Eu, quando comecei, eu não tinha nem sequer salário, apesar de que eu comecei a juntar dinheiro só depois de trabalhar. Mas sonha, porque se você não sonhar, você não tem nada. O que me trouxe aqui era o meu sonho e era a minha força de vontade. Então, independentemente de quanto você consegue juntar no mês, nem que você em um mês juntar 5 mil kwanzas, até eu vi há tempos um jovem que falou pro Fazquad que ele juntava 5 mil kwanzas. Então, só guarda, nem que for 1000 kwanzas, só guarda. Agora vamos para a organização dos documentos para o pedido de visto. Foi uma pergunta que alguém deixou também em um dos vídeos que está no canal. Para a organização do pedido de visto, é bem fácil dividi-lo em duas fases. Tem os documentos que têm data de caducidade, que os documentos que têm data de expiração. Enquanto estás na poupança, estás a estudar sobre o processo de imigração e também já podes começar a se organizar com alguns documentos. E o primeiro é o passaporte. Passaporte mesmo, se você já tem um 30.500, pega e vai já tratar o passaporte, porque sabe que o agendamento é muito demorado e às vezes o passaporte também demora muito para sair. Eu tive a sorte de que quando eu fui tratar o meu passaporte, tratei em um posto novo e só fez um mês. Antes de dar a entrada do visto, também tem os documentos que podes digitalizar, mas tem que se ter atenção com as datas, porque esses documentos são documentos só para finalizar quando você já tem a data de agendamento e após a data de agendamento, consequentemente, tens as outras datas, que é a data de estada prevista. E tem que se ter muito em atenção com datas. Datas é algo que eles reparam na hora, assim que você vai levar o teu documento, pelo menos é isso que aconteceu comigo. Então, todas as datas têm que ornar. O seguro de viagem também é outro documento que só tem que se fazer depois de você ter a data de viagem. Acho que a data do bilhete de voo é a data que determina tudo. Tem o documento de IFP, inscrição ao IFP e o registro criminal, que só vai se tratar também após o agendamento, porque são datas que só têm 3 meses de validade. Agora, outros documentos eu já não tenho em mente, porque eu não me atualizei com a lista dos documentos sobre o visto de procura de trabalho, porque isso é algo que às vezes eles alteram, às vezes tem alguma coisa ou outra, então, e também para ficar como tarefa para vocês, porque às vezes as pessoas, eu noto que as pessoas aqui acabam se desleixando um pouco e ficam muito relaxados, limitam-se a investigar muito mais a fundo sobre os documentos e às vezes querem só já papa feita. Então fica como tarefa, vão ver a lista atualizada dos documentos. Também isso tem a ver com o tipo de visto. Eu acabei por falar procura de trabalho. Isso tem a ver com o tipo de visto que vais pedir. Independentemente do visto que vais pedir, os documentos são outros. Por isso até que eu não posso trazer aqui uma lista certa, porque se calhar eu estou a falar para alguém que vai pedir o visto de educação e eu vou falar sobre os documentos do visto de trabalho. Então não quero me focar em um só tipo de visto, quero falar para todo mundo e assim abrange mais pessoas. Tem também, lembrei agora, o cartão de vacina internacional, que é um documento que você pode fazer também enquanto estás a se organizar, porque não tem data de validade, é algo que só vão te pedir no aeroporto e até podem não te pedir. Eu, por exemplo, não me pediram. Então, acredito que por hoje é isso. Curtem, compartilhem para me ajudar a crescer. Se inscrevam no canal
e compartilha para pessoas que vocês acham que estão nesse processo, precisam dessas informações e que podem lhe ser benéficas. Não esqueça de deixar um comentário aqui, qualquer coisa. Se tem dúvida ou querem saber de algum assunto para me trazer aqui no canal, pode escrever também. Se inscrevam, por favor.